Hum. Graça e paz, boa noite, mãe, bênção, Pai do Senhor, pastor Nilson, bem-vindo. Amém, irmãos? Nós vamos hoje falar do nosso hashtag Sou Fonte, né, para os irmãos que estão acompanhando nas segundas. Ei, Divan, Pai do Senhor, seja bem-vindo, Pai do Senhor, Sueli. Nas segundas e terças a gente tem falado sobre... Boa noite, Wellington, paz, Rosana, Deus abençoe. Na segunda e terça a gente tem falado das doutrinas, né? Pai do Senhor, pastorzão, Deus abençoe, pastor Nilson, seja muito bem-vindo. Então na segunda e na terça a gente tem falado daquilo que é doutrina básica, né? O que nós pensamos como fonte de vida. E é importante, né, para os irmãos aí que fazem parte do nosso ministério ou que têm curiosidade de saber como a gente pensa a respeito de algumas doutrinas, para ouvirem, né, o que a gente pensa sobre cada um desses temas. E hoje a gente vai estar falando sobre batismo, como a gente, fonte de vida, lida com essa doutrina, né, batismo. O que a gente pensa, como é que a gente age, como é que é a nossa forma, né? Cada igreja tem um pensamento, então nós resolvemos fazer esse hashtag Sou Fonte, que vai estar aí nas páginas de todas as fontes, né? A nossa intenção é colocar o hashtag Sou Fonte na fonte Recreio, Santa Teresa, Jetibá e Vila Velha, para que toda pessoa que chegue ao ministério... Boa noite, pastor Éder, graças e paz. Toda pessoa que chega ao ministério saiba como nós pensamos a respeito de cada uma dessas doutrinas. E hoje a gente vai falar de batismo, né? Batismo. Se você tem um amigo que tem dúvida, né, a respeito de batismo, é importante, né, compartilhar esse vídeo. A gente sempre fala desse tema quando a gente faz a chamada profissão de fé, né? Na fonte a gente não tem curso de batismo, já começando a falar sobre o tema, a gente vai orar, mas só para adiantar para vocês. E a gente sempre fala sobre o que vamos falar hoje na profissão de fé. Para quê? Para que os irmãos tirem dúvida a respeito, né? Tem muito crente, eu conheço muito crente que crê em Jesus, né, e não é batizado porque tem uma série de dúvidas. E na nossa igreja em Vila Velha, às vezes a gente passa por uma... Deus te abençoe, Edna. A gente passa por uma situação curiosa, porque tem aqueles irmãos que ficam ali congregando um tempo e tem muitas dúvidas a respeito do batismo, aí você chama a profissão de fé, ele não vai, né? Ele não vai, ele não ouve. E aí ele não ouve, ele não batiza. Então a gente faz um apelo, né, para você compartilhar. Às vezes você vai achar alguém com essa dúvida, alguém que não batizou ainda, está aí pensando, será que eu devo, será que eu posso, será que está certo, está errado, pode isso, pode aquilo. Então a nossa intenção hoje é tirar essas dúvidas e falar para você como que a gente pensa em batismo aí, fonte de vida. Eu acho que já deu o nosso horário, né? Então nós vamos orar e vamos começar já a falar do tema. Nós pretendemos ser muito simples, irmão, no nosso argumento hoje, né? A gente não quer demorar, mas quer tirar dúvidas, né? Se durante aí a palestra você tiver pergunta, pode colocar aí no Face, a gente vai tentar responder dentro do possível. Aquilo que a gente não responder aqui automaticamente, você coloca aí. Se a gente não responder no vídeo, a gente responde depois. Amém? Vamos orar então? Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, te agradecer, porque o Senhor tem preservado, Senhor, nossas vidas, tem nos guardado, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos agora, Senhor, que nós vamos falar da tua palavra, ó Deus, que seja o teu Espírito Santo a nos ensinar, Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração aquilo que precisa ser falado, e que cada irmão que ouvir essa live, Senhor, agora ou depois, seja abençoado, tire suas dúvidas a respeito do batismo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ei, Rafa, Pai do Senhor, Antônio, Deus abençoe, seja bem-vindo. Fabiano, Jussara, Pai do Senhor.
Então o texto, Cauane, Pai do Senhor, Deus abençoe. O texto que a gente vai ler, ele está no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, que é a experiência de Filipe e o eunuco. A gente tem esse texto como base, né, para falar de batismo. É só compartilhar a sala de vídeo, mãe. Sala de vídeo você manda para os seus amigos aí. Coloca lá, compartilhar, criar uma sala de vídeo. E aí você manda para os seus amigos. Então, Atos 8, 26, narra a experiência de Filipe e o eunuco, que é o que a gente tem como texto base para falar de batismo. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha deserto. E ali se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques de quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegaram a um certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Amém? Então, irmãos, essa passagem, ela é muito clara, né? Ela fala para nós a respeito da experiência, como eu falei, de Filipe e o eunuco, e no final da passagem tem um batismo. E esse batismo, ele nos ensina bastante coisa, né? A gente vai ler algumas outras passagens que falam de batismo, mas só para os irmãos entenderem como que a gente formulou a nossa doutrina sobre o batismo na fonte. A fonte é uma colcha de retalho, né? Quando você pega uma igreja histórica, como a presbiteriana, a batista, a assembleia, né, e outras que são aí igrejas tradicionais de muitos anos, séculos, elas vão formulando o seu conjunto de doutrinas. Fonte de Vida é uma igreja relativamente nova, né? Nós vamos fazer 18 anos em fevereiro de fundação. E nós, para quem não conhece a nossa história toda, né, Fonte de Vida nasceu batista, nós nascemos batistas. Era a Igreja Nacional Fonte de Vida, nasceu assim, Igreja Nacional Fonte de Vida. Depois nós desligamos da Convenção Batista, né, escolhemos o caminho de comunidade, e quando a gente foi crescendo como comunidade, a gente tinha muitas coisas batistas no começo, mas nós fomos recebendo irmãos de diversas igrejas, né? Recebemos irmãos oriundos da Assembleia, oriundos da Maranata, oriundos da Presbiteriana, né? Cada irmão, Pai de Som, Pastor Eduardo, Pai de Som, Edson, cada irmão chegando de igrejas diferentes. E naquele tempo a gente tinha já o nosso conselho, né? Desde a fundação da igreja, antes da fundação, e ali a gente foi discutindo doutrina para que atendesse todas aquelas pessoas. E nós resolvemos estabelecer nossas doutrinas, não naquilo que a gente tem aprendido de outras convenções, mas aquilo que a gente entendesse
biblicamente sobre o tema, né? Não desrespeitando as outras convenções, elas têm suas convicções e têm seus porquês, e a gente respeita eles, né? Mas nós procuramos nos ater àquilo que está na palavra. E nesse texto, né, você vai ver muito claro que Filipe, né, ele não era um pastor, alguns paradigmas são quebrados aqui nesse texto, né? Filipe não era um pastor, ele era um diácono, né? E aqui ele estava exercendo o ministério de um evangelista. Ele era um pregador, tinha um grupo com ele já grande, né? E de repente o Espírito Santo convoca Filipe a deixar aquele grupo e ir em direção desse homem, né? O eunuco. Era costume dos povos, né, judeus de toda parte, adorar em Jerusalém, né? De tanto em tanto tempo, uma vez por ano. Eles iam a Jerusalém adorar, mas não tinham costume, né, e também não tinham a palavra como nós temos hoje, né? Tinha os profetas, algumas partes aí do Pentateuco e tal. E aí eles iam para adorar em Jerusalém, mas sem muito entendimento das coisas que estavam acontecendo. E eles chegaram, esse eunuco era uma dessas pessoas, e ele foi adorar em Jerusalém. Ele era etíope, né, e era superintendente, ele era um homem que tinha um cargo, né, elitizado, e ele foi adorar em Jerusalém e estava voltando para sua casa. E aí quando ele estava voltando para sua casa, o Espírito Santo já tinha incomodado Filipe começou a caminhar do lado da carroça daquele homem, e aquele homem estava lendo Isaías. Então Filipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Aí ele falou: não tem ninguém que me explique o que eu estou lendo. E aí Filipe sobe na carroça e começa falando do profeta Isaías, vai até Jesus e anuncia para aquele homem a salvação. Aquele homem então recebe Jesus no seu coração, né? Primeiro ele pergunta a Filipe assim: ele está falando dele mesmo, de Isaías, né? Ou ele está falando de outro? E aí, como eu disse, Filipe explica que ele estava falando de Jesus. E aquele homem recebe o Senhor no coração. Importante, né? Algumas igrejas fazem um curso para batismo. Nós, Fonte de Vida, não fazemos curso, né? A gente não faz curso. Porque a gente se baseia nesse texto, alguns outros que nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas esse texto fica entendido para nós, né? A gente não pode formar doutrina com um texto só, por isso a gente vai ler outros. Mas aqui dá uma base importante para nós entendermos que o batismo ele tem algumas reivindicações, né? Uma é crer e a outra está arrependido dos seus pecados, né? Mateus capítulo 3, a gente vai ler, eu separei para vocês também, nos fala dessa outra prerrogativa, né? Vamos dizer assim, Mateus capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim, ó: já é João Batista batizando. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzui frutos dignos de arrependimentos, né? E não comeceis a dizer entre vós mesmos: tendo por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então o que nós entendemos por esses dois textos, né? Alguns outros nós vamos ler, que o pré-requisito para o batismo, né, é o crer em Jesus, que consequentemente, né, crendo em Jesus, haverá, né, na pessoa também que crê nele de verdade, com entendimento, haverá o arrependimento de pecados. A gente vê que os fariseus, aqui quando João está batizando no Jordão, os fariseus pegaram a fila para batizar também, né? Eles viram o povo ali, João batizava o tempo todo no Jordão, inclusive batizou Jesus, né? E aí, nessa ocasião aqui, os fariseus entraram na fila para se batizar, fariseus e saduceus. E João observou, né, aquele povo diferente, tinham roupas diferentes. João observou, olhou e foi duro, né, como sempre, João era duro. Ele falou assim: olha, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Como se o batismo fosse livrá-los da ira vindoura. E nós vamos falar disso aqui também, que o batismo não salva, né? É importante deixar isso claro, vamos ver isso daqui a pouco.
eles estavam ali e João falou para eles: olha, produzir frutos dignos de arrependimento. Então a gente entende que é necessário que a pessoa creia, né, e que a pessoa, consequentemente, quem crê se arrepende do seu passado de pecado. Mas não há outras exigências para que isso aconteça. Você vê que no contexto aqui do eunuco, né, no contexto dificílimo da gente entender. Eu gosto desse exemplo porque é um exemplo, né, que ele é drástico. Por quê? O eunuco, para quem não sabe, né, a maioria eu acho que sabe dessa história, o eunuco era um homem castrado, né, um homem que não tinha os seus órgãos sexuais. Eles eram castrados porque os reis, né, como tinham muitas mulheres, haréns e tal, e eles tinham medo que alguém tomasse uma das suas mulheres. E eles castravam esses homens para que eles tomassem conta, né, fossem de confiança e não houvesse uma sucessão, né, no reinado de um bastardo, né, de um filho que não fosse do rei. Esse era o cuidado deles, era importante para eles isso. Então esse homem ele era castrado, ele era eunuco. E com certeza, né, a gente fica imaginando, esse homem deveria ter vários conflitos emocionais, né, conflitos psicológicos de diversos tipos, né, daquele homem. Mas Filipe não faz a ele muitas perguntas sobre essas coisas, né? Aqui Filipe não fala com ele sobre dízimo, né? O costume que a gente tem de fazer na igreja, alguns pastores fazem isso. Você crê no dízimo, né? Eu já vi fazendo entrevistas sobre isso. Você tem algum vício, né? Filipe não perguntou se ele tinha vícios. Filipe não perguntou a situação civil dele, né? Filipe não fez esse tipo de pergunta. Filipe perguntou se ele cria. E aí ele falou assim: eu creio de todo o meu coração. E a gente entende pelo contexto que aquele homem que cria também estava arrependido dos seus pecados, que são os dois pré-requisitos que nós cremos, né? Fonte de vida. É crer em Jesus e estar arrependido dos seus pecados. Os fariseus não estavam, esse homem estava. Tanto que Filipe, né, que era um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha discernimento, era um homem cheio do Espírito Santo. Deus usava demais Filipe na obra. E não era pastor, importante, né? A gente tem também essa questão, quem batiza é o pastor. Isso é uma coisa convencionada. Dentro do Estatuto Fonte de Vida, para quem não conhece, né, é importante conhecer o Estatuto, para membro é muito importante. O Estatuto dá a liberdade ao pastor titular de ir nas cerimônias como batismo, casamento, colocar alguém, né, para representá-lo nessas ocasiões, né? Então alguém pode ministrar ceia, alguém pode batizar, alguém pode casar, fazer uma cerimônia de casamento, né, também sob a tutela, né, do pastor titular. Nosso estatuto fala sobre isso. Qualquer dúvida, você pode pedir estatuto aí ao seu pastor da sua igreja local. Então a gente entende, né, que não precisa ser um pastor. Muitos missionários lá no Amazonas, né, nos lugares mais remotos, aí eles batizam e não são pastores, eles são evangelistas, missionários. Não tem nada de errado com isso. Na Bíblia, né, não tem. João Batista, por exemplo, que batizou Jesus, né, ele não era um pastor também. Ele era um profeta, né, que batizou Jesus. Estevão, que batizou o eunuco, não era pastor, era diácono. Então não existe isso na Bíblia, né? Existem convenções que têm isso como um costume, né, nosso, humano, convencionado por homens, mas não existe um critério bíblico para que tem que ser um pastor a batizar. Mas se você está dentro de uma convenção, né, a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus, tem coisas que são humanas, né, como uso e costume, que é outra coisa que a gente vai falar mais para frente, que se você está debaixo de uma autoridade, você precisa respeitá-la, né? E se você não concorda, você precisa então sair daquele lugar e ir para outro, para que você não esteja em rebeldia. Então, o eunuco, né, ele não teve muito tempo também. É importante a gente entender a questão do tempo, né? Foi um caminho de carroça, né? Talvez a gente passe aqui 1 hora numa live, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, e explica uma série de coisas para vocês. Então Filipe estava explicando sobre a salvação, sobre Jesus. Eu não creio que foi um dia, né? Foi um tempo curto, foi um tempo de caminhada. Então esse homem não fez um curso de batismo. Voltando a dizer, nós respeitamos as igrejas que fazem, nós não fazemos, né? Não achamos necessário, até porque, né, a experiência do batismo, como eu falei, ela não salva.
Muitas coisas do crente, elas vão ser aprendidas depois, né, no discipulado, com o tempo. Ali está falando de salvação. Quer ver um exemplo claro que eu gosto de usar também? Você pega o ladrão na cruz e Judas, são dois extremos, né? O ladrão na cruz, ele não foi batizado, mas foi salvo. Judas, pelo contrário, foi batizado. Pai do Senhor, Ana Paula, Deus abençoe. Pai do Senhor, Waze, seja bem-vinda. Judas foi batizado. Como é que você sabe, pastor, que Judas foi batizado? Porque ele era um judeu, né, praticante, assim como os outros apóstolos, e eles eram todos batizados aos 30 anos, né, aconteceu o batismo. E aí o que acontece? Judas foi batizado, mas ele se perdeu, né? A Bíblia fala que ele se perdeu. Já o ladrão na cruz, que estava do lado de Jesus, os irmãos vão lembrar do texto, né? Tinham dois ladrões, um de cada lado. Um estava amaldiçoando, xingando, né? Falando um monte de coisas. Mas o outro falou para aquele assim, olha, nós não faça isso, né? Nós somos merecedores do que nós estamos sofrendo aqui. Esse homem não, esse homem é justo. E aí aquele ladrão falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus, né? Quem vai contestar Jesus? Eu não contesto. Jesus falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele homem foi salvo. Pastor, como é que você tem certeza que ele foi salvo? Porque Jesus falou. Fim de discussão, né? Não tem teologia para isso. Jesus falou, hoje vai estar comigo no paraíso. Acabou. Não tem discussão teológica sobre isso. Jesus salvou aquele homem. Ponto. Aquele homem era batizado? Não, né? Ele acabou de ser salvo. Agora, ele se arrependeu dos seus pecados. Pastor, mas ele não foi batizado. Não foi porque não tinha tempo, né? Não dá para ele descer da cruz, suspender a pena, ir no rio. Não dá, ele estava morrendo, né? Então Jesus salvou aquele homem. O que a gente entende disso? O batismo, ele não salva nem purifica ninguém de coisa nenhuma, né? Importante isso também. Eu sou pastor há alguns anos, né? Eu lembro que a minha primeira experiência de batismo no Ágape, fechar uma porta aqui, irmãos, para não fazer barulho. A minha primeira experiência de batismo, o pastor Renato, né, pediu que eu batizasse no auge da visão celular no Ágape. Ele teve um problema na coluna, machucou a coluna e não tinha condição de batizar. Meu primeiro batismo, batizei 60 pessoas no primeiro batismo, né? E a gente fica olhando, né, esse tipo de situação. O que acontece? Perdi aqui o raciocínio, a gente volta, vou lembrar. Mas aquele homem, né, como eu falei, ele não teve tempo de ser discipulado. Ele foi salvo. Jesus salvou ele ali e acabou. E Judas, né, pelo contrário, né, teve todo o tempo, foi batizado e não foi salvo. Então o batismo, ele não salva. Ah, lembrei. Batizei muita gente e eu lembrei da experiência que algumas experiências curiosas de batismo. O irmão uma vez chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero ser o primeiro. Não foi nesse batismo não, já fiz muitos, né? Muitos. Quantos eu batizei? Não sei mais, centenas. E eu lembro que um chegou para mim assim, numa ocasião e falou, eu quero ser o primeiro. Aí eu falei, por que você quer ser o primeiro? Ele falou assim, não, porque eu quero pegar a água limpa, né, pastor? Aí eu falei assim, limpa? Como assim limpa? Ele, não, porque vai batizando, vai ficando os pecados, né, na água. Aí eu falei, não, o pecado não fica na água, né? Porque não é a água que lava o pecado. Tem gente que tem essa ideia, né? Se batizar, aí lavou. Não. O que perdoa pecado é o arrependimento. Se não houver arrependimento e houver batismo, é o que o apóstolo Pedro fala na carta dele lá. A porca lavada, né? Porca lavada. Você pega uma porca, tira do chiqueiro, lava ela todinha, fica limpinha. Solta ela, ela volta para o chiqueiro, porque ela é porca, né? É porco. Já a ovelha, né, ela não gosta de sujar a lã. Então é a natureza do bicho que faz a diferença. Então a mudança é interna, né? O que vai me perdoar pecado é o arrependimento, né? O remorso não funciona. Se eu me arrependo, eu sou perdoado. Se eu sou perdoado, eu sou salvo. Se eu sou salvo, eu devo me batizar. Mas o batismo não me salva, nem muda a minha situação. Tem gente que pensa, né? Eu vejo muito isso. Ah, depois do batismo, aí eu vou ter que andar certinho. Visão carnal, né? Eu preciso andar certinho
no momento em que eu aceitei Jesus. Porque se eu penso em andar certinho depois que eu me batizar, eu estou tendo a mesma visão do rei Saul, né? Saul ficou preocupado com o que os homens iam pensar dele. Então quem batiza e pensa, não, depois que eu batizar eu vou ter que andar bonitinho, ele está preocupado com os homens. Não se preocupe com os homens. No momento que você aceitou Jesus, você tem que já ficar preocupado com Jesus, que é muito mais importante do que o que os homens vão pensar de você. Então, o seu compromisso com Deus não é a partir do batismo. O seu compromisso com Deus é a partir do dia que você aceitou Jesus. É diferente, né? Tem gente que fica, não, agora você é membro. Inclusive, fonte de vida, a gente nem usa isso, né? Eu já batizei irmão que não se tornou membro. Eu não faço essa associação direta, né? Tem igreja que faz assim, batizou é membro, né? Eu pergunto, irmão, quer ser membro? Quero. Ah, então tá, então vai ser membro. Porque para mim esse compromisso não é a partir do batismo, é a partir do dia que você foi na frente. A gente usa foi na frente como uma expressão, né? Mas não, tem gente que não vai na frente, aceita no coração. Aceitou Jesus, aquele dia ali você tem que andar certo. Não é do dia que você batizou. Batizou, os homens estão olhando. Quem são os homens? O importante é Deus, né? Saul teve essa visão dos homens e perdeu o trono por isso. Né? Então eu preciso me arrepender, né? Voltando aqui a entender o batismo. Eu preciso me arrepender, eu preciso crer em Jesus. Para mim é uma coisa que está ligada à outra, né? Quem crê se arrepende. E a partir dali eu vou ser instruído numa série de coisas, né? Eu não costumo perguntar para o irmão lá no batismo, não. Já tive esse tipo de experiência. Aprendi com o meu pastor Renato. O pastor Renato é muito, né, revolucionário. Eu aprendi com ele. A pessoa chega no batismo e diz, pastor, eu fumo. Aí eu falo, rapaz, você fuma, mas você quer largar o fumo? Quero. Então largou agora. Quer mesmo? Quero. Largou. Larguei. Então tá bom, amém. Vamos orar. Vai batizar? Vou. Batizo. Aí tá, mas aí, pastor, e se eu fumar? Aí você caiu. E aí você tem que arrepender, né? Se for sincero, se você não está mentindo, para mim não está me enganando, né? Porque a sinceridade dele é com ele, não é comigo, né? Eu não sou o juiz dele. Paulo diz, examine os homens a si mesmo. Se ele está falando, né? E se ele está dizendo que está dizendo a verdade, quem sou eu para retrucar? Vou falar do batismo de criança já, Rosana. Espera só um pouquinho. Então, né, eu não pergunto, né, se tem vício, não tem vício, isso e aquilo, porque eu entendo que quem aceitou Jesus e se arrependeu dos pecados, ele quer mudar tudo, né? Ele quer parar com aquela situação que ele está vendo. Daqui a pouco eu vou falar de uma situação mais polêmica que eu passo às vezes, né, que é sobre os amaziados. Vou falar disso aqui com cuidado. Então, entendendo que o batismo não salva, o batismo não purifica de pecados, né? Deixando claro para vocês isso, para ninguém ter dúvida. Tive o horário, tá tranquilo, né? Então, olha só, Atos capítulo 3, Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, o que cancela pecado é o arrependimento, né? E aí o consequente perdão de Deus. Não é o batismo e não é a água, e ela também não salva. Tem gente batizada que vai para o inferno e tem gente não batizada que vai para o céu, né? Não fica seguro que você batizou, que está tudo certo, não, né? Não funciona. Judas era batizado, como eu falei. Não é assim. E o ladrão não era. Romanos capítulo 6 fala de como que um crente, né, regenerado deve andar. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o batismo, ele tem um significado, né? O cristianismo é cheio de significados. A gente, quando toma ceia, por exemplo, né, fala o pão e o vinho, o sangue e o corpo. Os nossos irmãos católicos, com todo respeito, não estou criticando, né, é doutrina, a nossa é diferente, eles creem que o pão vira carne e o vinho vira sangue. Nós não cremos assim, a transmigração, né, que as coisas, os elementos se tornam, né? O católico crê assim, eu respeito. Não acredito dessa forma, mas respeito eles. Para nós o pão é pão, o vinho é vinho, né? Simboliza o corpo e o sangue de Cristo, mas não é o corpo e o sangue de Cristo. Como o óleo, né? O óleo da unção representa o Espírito Santo.
não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, falamos disso aqui, ele é Deus, né? Mas o óleo simboliza a presença do Espírito Santo. O batismo simboliza a morte, né? O crente morreu e nasceu de novo. Batismo, sepultamento. Simboliza a morte, mas não é a morte, né? Então, ele não transforma a nossa natureza, o batismo. É transformada quando você aceita Jesus. E aí o que acontece? A pessoa vai adiando, achando que está fazendo uma coisa correta. Só que adiar, né, o batismo, não ouvi sua pergunta, Márcia. Depois eu vou ler aqui. Eu vou falar de criança daqui a pouco. Estou vendo algumas perguntas aqui, mas vou tentar responder. Depois vocês voltam, por favor. Transubstanciação. Obrigado, Fabiana. É uma palavra difícil. Mas a pessoa fica adiando o batismo, né, achando que está fazendo o correto. Só que se ela aceitou Jesus no coração dela e está adiando, ela está cometendo o pecado de procrastinação, que é o quê? Adiar alguma coisa que ela já devia ter feito. Você viu o eunuco, exemplo, para mim. Qual o momento, pastor, que uma pessoa deve se batizar? O ideal seria no dia que ela aceitou Jesus. Eu já batizei gente no encontro, né? Tá lá no encontro, o pastor quer batizar agora. Tem uma piscina lá onde a gente fazia lá na Dona Zilma. E saí do salão do encontro, fui lá para baixo, batizei a pessoa ali naquela hora, porque ela estava com urgência e não pode negar a água quem pede, né? Então, mas a gente, por questão de organização, né, a gente separa uma data, junta alguns irmãos, só fazer uma festa, chamar a família e tal, a família participar, né? Mas o ideal é ela batizar o mais rápido possível, né? Não ficar adiante. A gente fica na igreja 1 ano, 5 anos, 10 anos, 8 anos, né? E acha que ele está fazendo certo. Não, ele está pecando, é um pecado de procrastinação. Você crê em Jesus, né? Você tem convicção disso, quer ver uma nova vida, batiza. Já, pastor, mas tem uma série de coisas para acertar. Todos nós temos. O eunuco tinha um monte. Eu tenho certeza que o eunuco tinha um monte de coisas. E você vai acertar a vida inteira. É claro que, como eu falei aqui, você tem se arrepender daqueles batismos, né? Daqueles pecados que ficaram ali de uma forma por atacado, né? Mas o varejo vai acontecer o tempo todo, as coisas para consertar, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém conhece a verdade no mesmo dia. Você vai passar a vida conhecendo e não vai terminar de conhecer aqui na terra, né? Então a gente vai conhecendo. O ladrão, como eu falei, não era batizado, né? Falei aqui, deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. O batismo não salva, não purifica. Não batizamos criança. Acho que foi a Rosana que perguntou. Tem igrejas que batizam criança, né? A igreja católica batiza. Nós não batizamos criança. Por quê? Porque criança não tem consciência do pecado dela. Muitas vezes não tem. Eu já passei por situações assim, eu não estipulo uma idade para batizar. Já batizei gente mais jovem, ali 12, até menos eu acho. E eu não estipulo uma idade. Por quê? Depende muito do entendimento, do discernimento. E isso varia de pessoa para pessoa. Tem muita criança que nasce na igreja evangélica, pai, mãe, avô, tio, todo mundo, que o pai ensina, né? Ela tem decorado. Eu já peguei criança assim, decorado. Falei assim, eu quero batizar, pastor. Por quê? Não, porque eu aceitei Jesus no meu coração e ele morreu na cruz e me salvou. E aí você começa a fazer 2, 3, 4 perguntas e você vê, é claro que para mim não precisa ser tão profundo, né? Ela tem que ter consciência dessa salvação, que significa do arrependimento de pecado, e algumas têm, né? Conseguem ter, mas é necessário essa conversa para você saber se aquilo está decorado, né? Se ela está batizando por causa do amiguinho que está indo, a turma que está indo e ela quer ir junto, né? Se é uma empolgação ou não, né? Então você precisa saber o que ela está falando. Mas a gente não batiza pequeno por quê? Porque ele não tem noção de arrependimento, ele não pode se arrepender, né? Se ele não tem consciência. Deus perdoa, né, o tempo da ignorância. Antigamente, né, na própria igreja católica tinha uma doutrina das crianças no limbo. Aí teve um papa, não sei se foi Paulo VI ou se foi o Bento XVI, que fez uma encíclica, né, porque para o católico a Bíblia continua sendo escrita, né, para eles, é a doutrina deles, nós não cremos assim. E o Papa
tem esse poder, para nós não é assim, né? Para nós a profecia foi encerrada, e ele fez uma encíclica liberando todas as crianças que estavam no limbo para o céu, né? Então até para eles hoje a criança não morre pagã, né? Como é o costume do católico falar, morre pagã, não morre mais, né? Vai direto, que o Papa fez essa encíclica aí. Mas para nós nunca foi, né? Porque, como eu falei para vocês aqui, Deus perdoa o tempo da ignorância. O ladrão não batizou, então o batismo não salva. Não se preocupe com essa questão da idade, mas a idade que a criança entendeu, né, compreendeu, tem noção de arrependimento, de pecado, de salvação, batiza. Qual a idade, pastor? Não sei, depende, né, varia. Mas criança sem entendimento, não. A gente não batiza. Como está escrito aqui em Mateus, né? Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque está na Bíblia, né, irmão? Jesus falou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque tem igrejas que não fazem assim. Não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o significado Pai, Filho e Espírito Santo? Você pertence, aquela pessoa morreu e aqui nasce agora, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Outra coisa importante, né? Dúvida frequente, deixa eu ver o horário. Tá tranquilo demais o horário, né? Se tiver pergunta, irmão, pode botar aqui que a gente deve terminar cedo. Nós batizamos por imersão. O que é isso? A pessoa é mergulhada. Não batizamos por aspersão, que é aquela que joga a água na pessoa. Se você procurar na Bíblia, Gênesis, Apocalipse, você não vai achar batismo por aspersão. Não existe, né? Nenhum. Não tem nenhum relato na Bíblia de um batismo assim. Todos são por imersão, mergulho, né? E a gente batiza da mesma forma. Os irmãos católicos fazem por aspersão. Os presbiterianos também. Eu já recebi, né, irmãos presbiterianos que tinham noção de arrependimento, de pecado, de salvação e batizaram por aspersão e não queriam batizar novamente. Você batiza novamente, pastor? Não, né? Aliás, tem igreja que faz o rebatismo, né? Salvo, batizou, aí se perdeu, voltou para o mundo e tal, voltou, batiza novamente. Eu não costumo fazer isso não, tá, irmãos? A não ser que aquela pessoa fez aquilo ali sem noção nenhuma, né? Tava ali meio que de brincadeira e tal, e não entendeu o que estava sendo feito, e a partir dali passou o tempo, ela entendeu o batismo, né? Não tem problema, mas tem gente que mudou de bandeira evangélica, né, de uma para outra, batiza de novo. É uma bobagem, né? Na minha opinião. Tem igreja que faz isso, nós não fazemos. A gente aceita o batismo da outra. Agora, precisa que a pessoa tenha noção de arrependimento. Já recebi também presbiteriano falando deles porque eles têm esse costume, né, do batismo da aspersão. Já recebi presbiteriano que fala, pastor, eu quero muito ir lá e mergulhar e ser batizado e tal, e eu fui lá e fiz porque a pessoa tinha esse desejo. Como eu falei, é um símbolo, irmãos, é um símbolo. Você não foi salvo no batismo, nem será salvo no batismo, você foi salvo no dia que você aceitou Jesus. Agora, é importante, né, entender que esse batismo por aspersão, quando a gente pega na história, ele começou com o rei Constantino, no tempo das cruzadas, né? O cristianismo primeiro foi perseguido por Roma. Depois do cristianismo, ele foi feito a religião do Estado, né? O Estado se fundiu com a religião. É sempre ruim quando isso acontece, né? Lembra da Inquisição. Mas Roma, né, fundiu Estado e religião. Todo mundo era cristão. Primeiro matava, depois obrigava a ser cristão. Quando conquistaram nações como Babilônia e tal, isso aconteceu. E aí, esse rei Constantino, que era um rei cristão, dito cristão, né? Ele estava enfermo na cama e ele se declarou cristão. Ele falou que viu uma cruz numa batalha e tal, e que ele agora era cristão e tal. Aí os sacerdotes chegaram para ele e falaram assim, ó, rei, um cristão tem que se batizar. E ele ficou, né? Ele não sabia, ele não tinha noção do cristianismo, na verdade, né? Ele que estava fazendo aquilo ali meio que por política. E aí ele ficou numa situação complicada. Aí os sacerdotes da época, né, ajeitaram para que ele fosse batizado no leito. E aí ali começou o costume do batismo por aspersão, por jogar água, né, lá em Constantino. Daí que vem até
os dias de hoje essa prática, né, em alguns lugares. Mas na Bíblia não existe nenhum batismo de aspersão. Pode procurar, não tem, né, de jogar água. Todos são por mergulho, imersão. Então, como a gente quer fazer extremamente bíblico, né, a gente batiza por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não batiza criança. Você tem ideia, Jesus batizou com 30, né? Por que ele batizou com 30? Porque a maioridade em Israel era 30 anos. Então Jesus, antes dos 30, ele não mandava nele mesmo, né? E com 30 era a maioridade lá. Então com 30 ele foi lá e se batizou e começou o ministério dele com 30. Começou também com 30 por causa da maioridade, né? Então esse era o costume judeu. Jesus batizou com 30. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei de importante, né? Falei dos frutos, falei do arrependimento, do Pai, do Filho e do Espírito, do ladrão na cruz, da novidade de vida. Eu acho que era isso, né, irmãos? Não sei se ainda temos aí 19 minutos. Se tem alguma pergunta que eu não respondi e você queira fazê-la agora, né? Lembrando que esse vídeo vai estar disponível aí nas páginas, né, de todas as fontes. Você pode também compartilhar, vai estar gravado, né, lá na página da fonte Vila Velha a princípio, mas eu estou conversando aí com o pastor Ricardo para colocar o hashtag SouFonte em todas as nossas, todas as igrejas Fonte de Vida, né, para que todo mundo tenha acesso à doutrina. Se não houver perguntas, irmãos, nós vamos orar já, né, porque o conteúdo era esse, né, temos aí 18 minutos. A gente quer lembrar os irmãos aí, enquanto eu falo aqui, se você tiver pergunta pode colocar. Lembrando vocês sempre que segunda e terça a gente vai estar falando desses temas, né? Eu tinha até aqui para você ter uma ideia. Nós já falamos, ó, no hashtag SouFonte, da doutrina da salvação, já falamos de cristologia, já falamos de dons e frutos, já falamos de libertação e batalha espiritual, que foram os cursos, né, cumpridos, falamos de jejum e oração, falamos de dons ministeriais, falamos da doutrina do Espírito Santo, falamos de escatologia também, está lá, falamos hoje de batismo, ainda falaremos, né, do cânon, né, da Bíblia, da formação do cânon, de discipulado, da doutrina do pecado, da doutrina do Pai, né, falando da doutrina do Cristo, do Espírito, agora vamos falar do Pai. Falaremos de cura interior, louvor, dízimos e ofertas e usos e costumes, né? Então são 19 temas que vão estar aí disponíveis no hashtag SouFonte para você entender Fonte de Vida, né? Saber como a gente pensa e poder aí, né, até fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Lembrando, né, dos nossos cultos, sempre 20 horas, segunda e terça é aula, né? Quarta é culto com o pastor Claucione, quinta é o culto da família, comigo, sexta pastor Ricardo, sábado pastor Éder, domingo, né, o culto comigo também. A gente está fazendo os cultos final de semana aí à parte, né, e a EBD também, por causa dos horários, para eles é mais cômodo. E no domingo de manhã, para nós aqui, EBD 9h30, e sempre todo dia, né, de segunda a sábado, 9h30 da manhã também, tem um café com Bíblia e oração. Amém, irmãos? Agradecer a você aí que é ofertante dizimista, né, que tem sustentado a igreja, né, que Deus abençoe você, e você que deseja fazer sua oferta, procura o tesoureiro da sua igreja, faça a sua transferência. Todas as igrejas, eu já falo sempre isso, né, tem conta no Sicoob, e Vila Velha pode ser feito pelo PicPay também. As ofertas de primícia, né, as cestas básicas, você pode procurar a Rose em Vila Velha para fazer a sua doação. Graças a Deus, né, nós estamos com nossos irmãos aí todos supridos, atendidos, ninguém passando necessidade, para a glória de Deus, e ainda estamos atendendo as pessoas de fora, né, porque o Senhor tem nos honrado aí no ano da fidelidade. Amém, irmãos? Permaneça fiel, porque quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Amém? Bom, eu não estou vendo a pergunta de vocês. Se tiver pergunta aqui depois, a gente vai estar aí com prazer, né, respondendo. Eu não sei os temas da semana que vem, mas como eu falei para vocês, olha, nós vamos falar de Bíblia, discipulado, doutrina do pecado, do Pai, cura, louvor, dízimos
e usos e costumes. Estou querendo falar de escândalo, né? O que é escândalo e o que não é escândalo. Falei um pouquinho no culto outro dia, mas a gente vai voltar no assunto aí nas nossas aulas. Amém? Não havendo perguntas, mas nós vamos orar. Como eu falei, se tiver aí, você coloca aí embaixo que a gente vai estar respondendo. Amém, irmãos? Vamos orar então, agradecer a Deus. Jesus, eu quero te louvar, Senhor, nessa noite, te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, Senhor, falando, ó Deus, da tua palavra. Pedir, Deus, que a tua bênção seja sobre cada família, sobre cada pastor, fonte de vida, suas casas, Senhor, os nossos amigos que nos assistem. Pai, que o Senhor alcance a cada um. Pai, oramos por cura, Senhor, cura para o nosso planeta, para o nosso país, para o nosso estado, Pai, em nome de Jesus. Senhor, vai de encontro àqueles que estão nas enfermarias, nas UTIs, nas casas. Oramos pela provisão, Senhor, do teu povo. Deus abençoa os teus filhos, Senhor, para que nada nos falte. Guarda, Senhor, cada um. Dá uma noite de paz, Senhor, na tua presença. Abençoa cada casa. Coloca os teus anjos, Senhor, guardando, protegendo. Ó Deus, e que amanhã, mais uma vez, nós possamos ver as tuas misericórdias se renovando, Pai. Te louvamos por esse tempo, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua fidelidade conosco. Abençoa o teu povo, abençoa as nossas vidas, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Prazer tê-los aqui sempre. E aquilo que a gente não respondeu aqui, nós vamos estar respondendo aí depois, né, para vocês que colocaram aí embaixo as suas dúvidas. Lembrando que as apostilas, né, do hashtag SouFonte, você pode solicitar em PDF, né, ao pastor Ricardo. Ele manda para você via internet, você imprime aí na sua casa. As apostilas por internet elas ficam mais baratas, eu acho que é R$15. E você pode ter todo esse estudo aí na sua casa para você olhar com mais cuidado, né? Até porque tem os versículos, tem o devocional diário, que é muito legal, né? Falando nisso, importante, né? Aproveitar o nosso tempo aqui. Domingo a gente vai estar falando ainda na nossa EBD sobre o Sermão da Montanha, né, irmãos? Tudo imperdível, assim, bênção demais, né? Não perca, amém? Deus abençoe, fiquem com Jesus. E até amanhã, se Deus nos permitir. Amém? Eu fico aqui um pouquinho por causa do delay. Esse delayzinho aí para não dar aquela desligada abrupta. Mas fica à vontade aí para você sair. Sem problema. Deus abençoe nossos irmãos aí dos Estados Unidos, da Itália, que estão nos assistindo, de Portugal, né? Que Deus abençoe a vocês. Nossos irmãos do Rio de Janeiro, Colônia Carioca aí. E ao pessoal de Jetibá, Santa Teresa, Recreio, aos irmãos aqui de Vila Velha. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.